Bom, estamos aqui, já vou dar meu bom dia, boa tarde já, meio-dia e 2. Presidente da Câmara Municipal de Mirassol, Caco Navarrete, do PSD. Uma semana turbulenta aí desde a semana passada na política de Mirassol, com os casos de Covid também aumentando bastante. Então ele veio aqui conceder entrevista pra gente, provável formação de CPI, vai falar sobre diversos assuntos. Caco, primeiramente, boa tarde para você, obrigado por se disponibilizar novamente a falar com a população de Mirassol. Boa tarde, Gustavo, boa tarde, ouvintes. Estou à disposição aí da população para dar a transparência que seja necessária aí, explicar todos os assuntos pertinentes aí que você me questionar. Eu vou perguntar para o Caco daqui a pouquinho, mas só relatando, né? Ontem a gente trouxe a informação aqui, a assessora de imprensa da Câmara nos mandou durante o programa a informação, inclusive até ela escreveu lá no erro de digitação 31 de junho, eu fui na dela, mas 30 de junho, né? Em razão de um caso confirmado de Covid-19 entre os funcionários da Câmara, as atividades do Legislativo estão oficialmente suspensas até o dia 30 de junho, então. Devido a essa situação, a 20ª sessão ordinária, que seria realizada ontem, segunda-feira, também foi adiada justo na sessão em que provavelmente seria aberta a comissão parlamentar de inquérito para investigar os recursos da Covid-19. Gustavo, eu queria interromper. Na verdade, essa informação é o que a gente passou, né? Porque é o decreto que foi feito pelo prefeito. Porém, a gente vai estar fazendo a sessão na quinta-feira, porque nós tomamos todas as medidas necessárias para manter, na verdade, a saúde dos funcionários e preservar tudo que a gente poderia na parte da saúde ali dentro da casa. Então, o que a gente fez? Pediu para todos os funcionários fazerem os seus testes. Então, a gente conversou no Departamento de Saúde, pediu a liberação de testes para os funcionários, ver se tinha algum outro problema. Não tinha, a casa está ok, está correta. A gente tinha algum problema também com o Covid. Além desse funcionário, sem falar nomes aqui, tá? Esse funcionário que teve esse problema, que mandou até o atestado, tudo certinho, PCR positivo, reagente. E além desse, também teve um caso de um familiar de um funcionário. Então, nós ficamos preocupados, né, de estar ali ocorrendo uma disseminação maior, né, desse vírus ali e ocorrer problemas de saúde graves ali. Então, eu preferi fazer uma sanitização. No momento está sendo feita a sanitização e na data de ontem foi feito todos os testes de todos os funcionários e foi pedido também para os vereadores também fazerem os testes. Bom, então oficialmente agora as atividades legislativas retornam normalmente depois da higienização completa lá do prédio. Exato. A gente só pediu um prazo maior, né, para a gente poder ter tempo de fazer as coisas que são necessárias ali dentro da casa, porque a casa é grande, não é pequena. Então, a gente já está fazendo a sanitização hoje. Então, acredito que na quinta-feira a gente já faria, já vou conversar agora na parte da tarde, já vai fazer a convocação para fazer a sessão ordinária dessa semana, vai ser na quinta-feira. E a sessão acontecerá presencialmente? Presencial somente vereadores, porém a gente vai restringir ao público devido ao decreto e devido a esse caso, né? Começa às 5 da tarde, né? Mas 5 da tarde. Como o decreto é até às 8 da noite, tem que fechar tudo. Vai que estende o horário um pouquinho, né? Então, exatamente. Certo. Bom, vamos primeiro começar então a falar. Então, só para repetir o que o Caco já disse aí, você que está chegando agora. Ontem a informação que foi nos dada é que as atividades legislativas seriam suspensas até o dia 30 de junho. Agora está aqui o presidente da Câmara dizendo: testes foram feitos nos funcionários, nos vereadores, e as atividades legislativas, depois da higienização do prédio, devem voltar normalmente amanhã ou quinta-feira, e quinta-feira já deve ser agendada a sessão ordinária que aconteceria na segunda-feira. Então vamos aguardar aí. Caco, primeiro a gente vai destacar aqui, eu te chamei principalmente para responder a entrevista que foi nos concedida aqui pelo vereador Valmir Chaveiro. Na semana passada a gente destacou, vocês se desentenderam durante o expediente oral do vereador do PTB. Então eu vou repetir ali o que aconteceu na sessão da Câmara da semana passada, para quem não pôde acompanhar, poder se contextualizar aí. Pode colocar. Sobre a CPI, fiquem atentos, porque nessa casa sempre foi aberto CPI, quem prescreve e assina é o presidente. Os outros são sorteio.
Mas... Vereador, de novo, mas, pelo amor de Deus, eu vou acabar de... Eu vou falar, vereador, rapaz. mas está no regimento interno, você está errado o que você está falando. Você dá licença? Quem nomeia a CPI mas aí não tem, é não o tem presidente, está escrito no regimento interno. Você na comissão de ética. Vou ler para você, eu vou ler para você, vereador. Vou ler para você aqui, ó. Terceiro parágrafo. Presta atenção no regimento interno, vereador. Você não sabe o que você está falando. Mais o requerimento. Como esse imbecil não espera os outros falar? E eu vou te pôr na comissão de ética, hein? Porque você fica me caçando problema não, que eu te pôr na comissão de ética. Quem está me caçando é você, vereador. Só porque, na verdade, vamos falar aqui as verdades, vereador. Põe os 10 vamos minutos falar as verdades aqui. Põe os 10 minutos dele pra mim. Vamos falar as verdades aqui, ué. Põe os 10 minutos. Pela ordem, ô diretor jurídico. Não, vereador, ele não pela pode ordem fazer isso aí. Você está me atacando, vereador. Tá aí, portanto, um trecho da sessão da Câmara da semana passada, em que houve esse desentendimento aí entre o Valmir Chaveiro e o Caco Navarrete. O Valmir já veio na sexta-feira, hoje é a vez do Caco Navarrete, então, falar com a gente. Vereador, mesma pergunta que eu fiz pro Valmir. Por que esse clima tão tenso entre vocês nas últimas sessões tem ocorrido? Na verdade, Gustavo, quando eu entrei na casa, a gente buscou verificar todos os contratos dentro da casa, todos os funcionários, ver como que estava. Na verdade, eu entrei ali para administrar realmente a casa. Eu sou um vereador, mas também sou o presidente da casa, então eu tenho que administrar a casa corretamente. Quando eu entrei, o vereador veio conversar comigo e falou, tem meu amigo que trabalha ali, fulano que eu conheço, e eu falei, não, atualmente eu não vou mexer em nada. O que eu já tinha que ter mexido era por causa do Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas já tinha me avisado que tinha cargos ali dentro que não poderiam existir, tá? Que depois ele reviu, depois foi revisto isso que foi falado. Porém, esses contratos que eu tô falando aqui, eu fiz uma análise nos contratos e fiz uma análise do que era usado dentro da casa. Então, a gente tinha contratos ali, desde que faz o patrimônio, né? Que olha patrimônio. Tinha uma empresa que fazia listagem de patrimônio, tendo uma funcionária que faz o patrimônio, então não tem necessidade. Eu cancelei o contrato. Cancelei o contrato também com telefonia, que tinha 40 linhas que eu não sei de onde aparecia, para mim não é lógico. Cancelei o contrato e fiz um contrato novo com 10 linhas, para mim é o suficiente. A mesma coisa ocorreu com essa empresa que eu estou falando, que é o nome de Safe, a empresa Safe, que ela também faz a parte de monitoramento, mas só de visualização, porque, na verdade, a gente tem equipamentos ali dentro, que são DVRs, que gravam as imagens. Nós temos também ali dentro a CAM, que faz a parte de monitoramento fora, e tem mais esse funcionário dessa empresa, que, para mim, não tem a necessidade de ter ali dentro. Então, eu, como presidente da casa, decidi... Que seria um funcionário exclusivo para estar ali monitorando. Só olhando as imagens, não tem acesso, não consegue... pegar as gravações, tudo fica fica gravado dentro do DVR. Então, só monitorando, só olhando. E nós temos também a parte tem também ali dentro uma pessoa que é um guarda armado. Então, nós temos também. Então, para mim, esse contrato da Safe e desse funcionário, no caso, para mim não era necessário. Eu esperei terminar o prazo e não vou renovar o contrato. Ainda está em vigor o contrato. Porém, o vereador falou comigo que não gostaria, que queria que mantesse, e eu falei que não ia manter. Então, essa é a realidade, tá? O que o vereador falou a respeito de eu ter devolvido um funcionário sobre isso, vamos repetir. Eu tenho a fala exata do vereador ali, tá? Uhum. A gente vai repetir, então, o que ele disse na entrevista aqui na sexta-feira sobre um motorista da Câmara que o presidente Caco Navarrete teria devolvido para o quadro de funcionários da Prefeitura. Acompanhe. A gente tinha um motorista na casa, que ele é servidor municipal. Ele se chama Mauro Serafim e ele trabalhou 20 anos na casa, ou mais de 20 anos, viajando com os vereadores, buscando recursos, tanto São Paulo, Brasília, sempre à disposição da nossa casa. E o Mauro, ele teve um problema de visão, e ele está perdendo a visão dele. E assim que o presidente assumiu, vendo que o Mauro não estava assim mais servindo para casa ao entendimento do presidente, ele devolveu o Mauro para a prefeitura. E quando ele devolveu o Mauro para a prefeitura, eu fui falar com ele. Falei, ô presidente, deixa ele aqui entregando os ofícios para a gente, levando as documentações para o senhor.
Até porque esse rapaz serviu muito o nosso município. E hoje ele precisa da gente, que ele está perdendo a visão. E isso aí para a Câmara não custa nada. Por você ter uma ideia, eu falei com a esposa dele, nem sei se eu era permitida falar o nome dele ou não, mas ele está gastando em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500 de medicação para tentar voltar eu acho que é 20% de uma vista. Então, eu acho que uma pessoa que serviu tanto o município, serviu tanto a Câmara Municipal, levando a gente aonde precisava, e hoje ser praticamente jogado. Aí, portanto, o que disse o vereador Valmir Chaveiro no dia 18 de junho, na sexta-feira passada aqui. Qual a sua versão dessa história, Caco? A versão, Gustavo, é a seguinte. Quando eu entrei dentro da casa, eu olhei qual que era a funcionalidade de cada um dos funcionários dentro da casa, qual era a necessidade dos funcionários, qual que era a necessidade dos contratos, como eu já te comentei no começo da nossa conversa. E a respeito desse funcionário em concreto, nós temos ali dentro um funcionário concursado, como motorista concursado. E eu não tenho necessidade de ter outro funcionário da prefeitura, emprestado da prefeitura lá dentro. Não tem nada a ver com a saúde do funcionário, não tem nada a ver com isso. Nosso conflito o conflito meu e do vereador, nem foi por causa desse funcionário. Foi por causa do funcionário anterior que eu estava comentando, entendeu? Que é amigo dele, foi conversado. Porém, a gente não chegou num entendimento. E ele começou a me combater, querer me combater na tribuna e ali em cima do plenário. Porém, essa não é minha função ali, é manter a ordem da casa e manter o funcionamento correto da casa, entendeu? Dentro do regimento interno. Então, na verdade, eu, como presidente, tomei a decisão de devolução do funcionário para a prefeitura. Aí a prefeitura decide o que vai fazer com o funcionário, mas eu já tenho um motorista dentro da casa, entendeu? Concursado. Certo. E com relação a este funcionário que você está dizendo da empresa que faria o monitoramento aí, neste contrato ou em algum outro contrato, quando você assumiu a presidência da Câmara, você chegou a ter algum indício de irregularidade? Gustavo, na verdade a gente não tem necessidade para casa, então eu não vou estar renovando esse contrato, tá? Pela necessidade que a gente não tem para isso. Então, para mim, eu deixei vencer o contrato e não vou estar renovando. Esses são os motivos de eu não tá querendo dar continuidade nesse contrato, pela necessidade. Então vamos falar agora, quinta-feira provavelmente tem sessão, né, Caco? E uma provável abertura de CPI para investigar a destinação dos recursos no combate à pandemia. Aproximadamente 6 milhões de reais vieram para o ex-prefeito André Vieira no ano passado, administrar aí esses recursos. Ele gastou em torno de 5 milhões e mais 700 mil, mais ou menos, vieram na atual administração. Então, o doutor Edson teria ali cerca de 1 milhão deixado pelo André e mais 700 mil que chegou para ele neste ano. E é isso que vai ser investigado aí, como está sendo utilizado aí, como que o administrador, o gestor público, os dois, né, que foi entre eleições, como que está sendo utilizado esse dinheiro. Ela realmente será formada, vereador? Sim, ela é obrigatória a ser formada agora, porque, na verdade, dentro do regimento interno diz que quando a gente passa ela com requerimento e já tem o número de assinaturas, que são mais de 4, a gente já está com 8, parece. Então, na verdade, não teve nenhuma retirada de assinatura, ela é obrigatoriamente, na próxima sessão, formada. Como a gente teve esse imprevisto, né, desse caso, então a gente aguardou, mas vai ser formada. Ela obrigatoriamente tem que ser formada. E você... quais são os 2 vereadores que não assinaram? Eu não me recordo, Gustavo. Agora você me pegou, mas na verdade tem 8 assinaturas. 8 assinaturas. Não me recordo. E você pode nomear, né? O presidente é quem requereu a CPI? Não. O presidente da CPI? Não, certo? O presidente... o requerimento é feito por um vereador. No caso, foi feito pelo vereador Nando Nogueira. Ele fez o requerimento da CPI. Automaticamente, ele fazendo o requerimento da CPI pelo regimento interno, ele já é o presidente da CPI, certo. Correto? E... pelo regimento interno, os demais membros da CPI, tá? No caso, então, presidente, relator, membro e suplente,
sou eu que faço nomeação. Está escrito no regimento interno. A nomeação é minha. Porém, estou em conversa com o presidente, que é o Nando Nogueira, o presidente da CPI, né, que fez o requerimento, para a gente chegar a um consenso, para não ter nenhuma arbitrariedade e nem falar que, na verdade, eu estou colocando fulano ou ciclano. Ele está falando quem ele acredita que deve ser colocado. Eu também vou dar minhas pontualidades, vou falar, eu acredito que esse aqui, a gente vai conversar melhor. Mas vai ser conversado eu e o Nando Nogueira. Existe um ponto lá no regimento interno também sobre o princípio eu não vou, exatamente. Do equilíbrio, né? Exatamente. Eu até trouxe o regimento interno, eu queria até ler para as pessoas se... recebido o requerimento, né, no caso que ele apresentou, o presidente da Câmara ordenará que seja o mesmo numerado e colocado na ordem do dia da sessão seguinte e será considerado aprovado automaticamente. Quer dizer, a CPI já está aprovada. Caso o vereador, o requerente não retire a CPI, ele pode, tá? Caso. Mas esse não é o caso no seguinte. Aí fica a seguinte... Aqui, no parágrafo 3º do artigo 64, na regimento interno, a designação dos membros das comissões parlamentares de inquérito, CPI, não CP, tá? Não comissão processante. Certo. Comissão parlamentar de inquérito, que será feita na mesma sessão em que colocado o requerimento, caberá ao presidente da Câmara, assegurando-se, tanto quanto possível, a representação proporcional partidária. Proporcional partidária. Além de pelo menos um membro de cada comissão permanente, sendo que o presidente da comissão será sempre o primeiro signatário do requerimento que a propôs. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo na prática aqui na nossa realidade da Câmara de Mirassol. Nós temos o vereador Nando Nogueira, que é do PL. Então, no caso, o vereador Júlio Salomão, que também é do PL... não poderia fazer parte, se for seguir essa proporcionalidade. Isso, tem que respeitar a proporcionalidade. Conforme as comissões, quando a gente votou as comissões também têm que respeitar uma proporcionalidade. Aqui dentro das comissões parlamentares também é uma comissão, mas é uma comissão parlamentar de inquérito, ele também tem que respeitar a proporcionalidade. E vocês já têm esses nomes, já estão conversando, já dá para adiantar quem deverá fazer parte da comissão? Gustavo, é o que eu disse agora anteriormente. Eu estou conversando com o Nando Nogueira, né, que é o vereador. A gente está resolvendo. Ao mesmo tempo, eu também posso indicar pessoas, ele também pode indicar pessoas. A gente vai chegar a um consenso. Na verdade, é função minha fazer montar essa CPI, tá? Aqui está escrito no regimento interno. Foi falado na tribuna, foi falado lá que era por sorteio. Se fizermos por sorteio, estará irregular, automaticamente invalidado, porque na verdade não é sorteio, tá? Na verdade, o que eu estou fazendo é abrindo para o requerente, para a gente poder conversar e resolver juntos. Agora, 2 questionamentos importantes. Aliás, gente, nós estamos falando da CPI aqui. Amanhã já está confirmada a entrevista com o vereador Nando Nogueira, foi quem requereu a formação de uma CPI e que deve ser e que será, né, o presidente da CPI. Ele vai falar ao vivo conosco na edição de amanhã aqui no Jornal TS Notícias. Essa mesma pergunta que eu estou fazendo para o Caco agora, vou fazer para ele também amanhã. Primeira questão. Ontem você me disse que seriam mais ou menos R$40 mil de custo, caso seja necessária a contratação de empresas terceirizadas ali para assessoria jurídica, assessoria financeira, para que a CPI tenha andamento, né? Esse valor, ele é total ou mensal? E uma questão importante, existem já indícios de irregularidades na utilização dos recursos ou somente a investigação que vai trazer isso? Gustavo, a abertura da CPI não fui eu que fiz. Na verdade, quem pediu a abertura da CPI foi o presidente, que você vai estar conversando com ele amanhã. Se ele tem alguns indícios, se ele tem alguma informação a mais, é amanhã que ele vai te passar isso, tá? Eu não tenho essa informação. A respeito da segunda, qual é a outra pergunta que você fez? Sobre o valor que seria necessário aí para que a Câmara gastasse, vamos dizer assim, investisse na verdade, os valores vai depender muito do que vai ser gasto. Se vai ser utilizado pessoas da casa, a gente tem três, na verdade, advogados dentro da casa. Se vai ser utilizados os advogados da casa ou se vai ser contratado advogados de fora. Se vai ser utilizado empresas que prestam serviços financeiros de contabilidade da casa ou se vai ser contratada empresas de fora.
Esse valor que eu te passei, que você me perguntou, são valores aproximados pelo que eu já vi das CPIs anteriores, tá? Mas pode rondar para mais ou para menos. Mas é mensal ou total? Então, vai depender da CPI, vai depender do andamento de como vai ser feito. Eu não consigo te passar um valor, porque pode ser muito mais, pode ser muito menos. Não tenho como te passar isso, tá bom? É uma informação que vai depender muito do que decidirem e do que for decidido a partir de agora. Certo. A gente vê, né, Caco, que os vereadores estão bastante atuantes aí na questão da Covid-19, principalmente, da saúde. É importante. Estamos realmente vivendo um momento muito difícil com relação a isso. E estamos aí em dificuldades econômicas por conta disso. Pacientes à mercê de hospitais em cidades da região, principalmente em Rio Preto. Precisando de vaga no CROSS, né? Esperando vagas. O que você também pode falar sobre isso? Gustavo, na verdade, eu gostaria muito que a gente tivesse o hospital pronto, gostaria muito que a gente tivesse todo um sistema público de saúde de qualidade atualmente. Porém, faz 20 anos que a gente não vê um sistema público de qualidade dentro de Mirassol. Eu acredito que a gente está num caminho, né, de tentar construir isso. Acredito que aí, no prazo de mais uns 6 meses, a gente vai ter esse hospital fixo, não só um hospital de campanha, como foi pedido anteriormente. Sei também, porque tenho familiares médicos, amigos médicos, o tanto que eles me falam que, na verdade, a gente não tem nem médicos nos lugares mais, não tem como trazer médicos, não tem como resolver. Teria que fazer eu acredito que tem que ser muito prudente agora, nesse momento, da população não aglomerar, da população usar máscara, lavar a mão. É muito importante esse momento, sabe? A população se unir, porque se a gente não ir nessa linha, a gente pode ter problemas mais graves aí. E eu gosto muito de Mirassol, eu sou, assim, uma pessoa que prezo pela vida, prezo pelas... Tanto é que eu tomei essa decisão ali dentro da Câmara, prezando pela saúde das pessoas ali dentro. E eu acredito que o caminho é esse. O caminho é as pessoas também terem essa consciência de não aglomerar, lavar as mãos, tentar fazer desse vírus, né, dessa pandemia, uma coisa... tentar minimizar ela ao máximo, entendeu? Porque senão... é muito complicado, muito complexa. Caco, com relação ao hospital de campanha que você citou, em uma das sessões, pessoal ali, você fez uma fala sobre o hospital de campanha e recebeu muitas críticas com relação a isso, que as pessoas dizendo que você seria contra a instalação de um hospital de campanha. Você gostaria de explicar? Gostaria. Na verdade, eu sou totalmente a favor de um hospital aqui em Mirassol. O hospital, todo hospital, ainda mais agora nesse momento, né? UTIs de campanha. Porém, não é uma coisa... precisa, Gustavo, por assim explicar realmente, que um hospital de campanha, ele precisa hoje em dia, precisa de hemodiálise, precisa de uma tomografia, precisa de médicos preparados lá dentro, especialistas, precisa de pessoas dentro dessa equipe que faça esse hospital. Não adianta a gente falar, abrir um hospital de campanha, você entendeu? Abrir. Eu posso pôr uma plaquinha e falar abrir, mas tem que ser muito bem montado. Vidas ali dentro. Ou então é melhor jogar pro cross, você entendeu? Ou a gente monta uma coisa certa, com médicos especialistas, com coisa correta, porque senão não tem esses equipamentos, depois vai precisar. Tem muita gente precisando de hemodiálise agora, nesse momento. Você está entendendo o que eu quero dizer? Precisa de equipamentos, não é tão simples. Precisa de médicos especialistas nisso. Precisa até de quando vai entubar, as pessoas também não sabem isso. É que eu tenho bastante parente médico, eu converso bastante com esses meus familiares, com meu pai principalmente, a respeito precisa até de um anestesista quando vai entubar. Então tem todo um procedimento, né? Eu espero que essa pandemia vá embora, assim que a gente conseguir essa vacinação
aí ao máximo, na hora que der uns 80, 90% de população vacinada, queria lembrar a população que é muito importante a vacinação. Tomar a primeira e a segunda dose é muito 140 importante. pessoas não voltaram para tomar a segunda dose. É muito importante, porque vai ser dessa forma que a gente vai acabar com a pandemia. Não é combater a pandemia, é acabar com a pandemia. Porque aí não tem mais replicância, ela não replica mais, entendeu? Eu sou totalmente a favor do hospital. Não é aquela fala, na verdade, me tiraram um pouco do contexto. Eu sou totalmente a favor do hospital, mas um hospital bem montado. Uma coisa correta, com médicos, especialistas, com gente para tomar conta dos pacientes. De qualquer jeito, não. A coisa tem que ser bem montada. Agora, ali na discussão que você teve com o Valmir, eu perguntei para ele, pergunto para você novamente, não faltou decoro da parte dele de ter te ofendido em algum momento ali e também talvez da sua parte ter interrompido quando ele não permitiu a parte? Na verdade, Gustavo, o que ocorre, na verdade? Ali, a gente tem que respeitar um ao outro, tá? Porque, na verdade, a gente está representando a população de Mirassol. Então, se a gente não se respeitar, que respeito a gente vai ter fora? Eu acredito que nenhum. Então, para mim, o respeito é muito importante. Eu vou manter o respeito dentro da casa, entendeu? Quando algum vereador se sobressaltar ou entrar, eu vou ter que... Eu sou o presidente, eu tenho que intermediar, entendeu? Neste caso foi comigo, porém, eu tenho que intermediar. Essa é a minha função dentro da casa. É essa balança, é esse contrapeso, entendeu? Dentro do regimento interno. Tudo que está dentro do regimento interno, vai ser pelo regimento interno. Porque algum dia que falarem para mim, não, presidente, você está fora do regimento interno, que eles vão falar pela ordem, né, que eles falam. Pela ordem, porque eu estou fora do regimento interno. Aí o vereador vai falar, está acontecendo isso, você está fora do regimento interno. Então ele tem razão. Então aí a gente consulta o assessor jurídico, verifica e fala, não, realmente o que você está falando, você tem razão, vereador. Mas quando não tem razão, então aí a gente vai interpelar. A gente não vai... na verdade, essa é a minha função ali dentro. Falando em falta de decoro, e aí não é, como você diz, é pelo regimento interno que a gente vê se tem ou não tem, né? Segue o que está escrito. Atitude do Nando Nogueira na sessão da semana passada de rasgar o documento ali, um ato simbólico dele, rasgar o documento que foi entregue para cada vereador pelo diretor do Departamento de Saúde. Também não houve ali uma falta de decoro por parte dele? Gustavo, na verdade, o vereador, quando ele sobe na tribuna, ele tem uma imunidade parlamentar, tá? Então, independente do que ele fale, ele pode entrar como um quebra de decoro, pode entrar... Só que tem que ter uma denúncia. Um vereador tem que denunciar, um munícipe tem que denunciar, alguém tem que denunciar. Porém, se não tem a denúncia, não tem como ser investigado. No caso da CPI, mesma coisa. Então, tem que ter uma denúncia, tem que ter alguém falando que quer fazer uma abertura ou quer verificar isso, entendeu? Então, a quebra de decoro vai no mesmo sentido. A partir do momento quando você faz uma denúncia dentro da comissão de ética, né, que no caso o presidente é o Valmir, agora na atualidade, né, e quando você faz essa denúncia na comissão de ética, aí é averiguado se realmente aconteceu isso, o que aconteceu e tudo mais. A gente vê, Caco, que você tem adotado uma postura, digamos, bastante diplomática, né, nas suas ações dentro da condução das sessões, no diálogo com o executivo. Essa sua postura foi planejada? Você pretende continuar com ela até o final do seu mandato? E aproveitando também, como que você avalia a atual administração da Prefeitura de Mirassol, aí, comandada pelo Dr. Edson? Gustavo, eu sempre fui diplomático, eu não sou uma pessoa conflitiva. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto da coisa certa. Eu gosto da coisa na linha, da forma como tem que ser feito. E, na verdade, me repete a pergunta, Gustavo, desculpa no começo. Essa sua postura foi planejado, né? Uhum. E você pretende continuar com essa postura? Claro. Essa é minha vontade, a vontade de fazer diferente dentro da casa. Acho que a gente tem que pensar na cidade, na população, entendeu? Nos mirassolenses, em projetos, ideias, propostas para a cidade, políticas baseadas em evidências. A gente tem que pensar em coisas que a cidade vai usufruir, entendeu? Ficar em briga, em bate-boca, em discussões, acredito que não leva a nada, não ajuda a população.
entendeu? Se algum vereador, eu já até falo isso para eles nos bastidores, se alguém fala alguma coisa, então traga uma solução. Não adianta só querer falar e não trazer soluções. Eu acredito que isso aqui está errado, mas já traga a solução. Já fala para mim, Caco, eu acho que isso aqui está errado, mas faz isso aqui, entendeu? Essa é a minha postura. Minha postura é muito diplomática, eu não sou um cara conflitivo, vou continuar dessa forma, sou dessa forma com os vereadores, todos eles, do mesmo jeito, não tenho nenhuma... E dentro do Executivo também. Eu acredito que Mirassol fica nessa briga entre Legislativo e Executivo e a gente não consegue construir uma cidade. Por quê? Porque fica essa briga, fica uma briga de egos. E, para mim, não é isso que eu quero para Mirassol. Eu quero uma construção de Mirassol, eu quero que Mirassol vá para frente. A administração, doutor Edson, como que você avalia? Você faz parte da situação lá dentro da Câmara? Qual que é a sua postura com relação ao Executivo? Gustavo, na verdade, sempre que eu vou no gabinete eu sou atendido, eu converso com eles, eu explico quais são as minhas posições, falo, eu acredito que isso aqui é importante para a população, só que são poderes diferentes. Uma coisa é o poder legislativo, outra coisa é o poder executivo. Então, eu não consigo ordenar que façam, mas eu peço. Os vereadores sabem muito bem do que eu estou falando. Os vereadores, até para informar para a população, nós podemos fazer requerimentos e indicações, entendeu? Só que o correto, o que é? Que eu já entendi hoje, né? De 6 meses que eu estou ali dentro, o que eu faço? Eu faço o requerimento e, a partir do momento que eu faço o requerimento, eu vou atrás do departamento já que eu estou mandando. Departamento, eu estou fazendo esse requerimento e eu preciso que faça isso, porque lá no bairro, igual aconteceu agora com o bairro do aeroporto, estava com um problema muito grave lá, a parte estava abandonada, estava parado lá, a lâmpada, tudo apagado. Falei, precisa ser resolvido, Caco. Liga para a empresa que é a licitada, que é a Mazuca, liga para a CPFL. Eu liguei. Então, por quê? Porque eu vou procurar a solução, não vou ficar só fazendo requerimento e esperando o Poder Executivo executar. Eu vou atrás da solução. Então, é minha forma, meu modus operandi, tá? Mas cada vereador faz de uma forma. Você faz um requerimento ou uma indicação não precisa de resposta. O requerimento vem uma resposta. Porém, se você ficar esperando a resposta, daqui 15 dias, às vezes você já não, o problema já está acontecendo, então eu prefiro resolver o problema naquele momento. Qual a sua avaliação desses quase 6 meses de governo de Dr. Edson em Mirassol? Gustavo, eu acredito que é um momento muito difícil, é uma pandemia, acredito que tem projetos aí em linha que vai melhorar muito Mirassol, tá? E a gente espera que a população faça também sua parte, né? Ajude a gente a construir uma nova Mirassol. Realmente, essa pandemia está muito crítica, tá? Muito crítica. Os departamentos, eu vejo muitos departamentos trabalhando, posso citar vários aí, eu tenho conversado com vários departamentos do Executivo. O doutor Edson, ele não está sozinho, porque, na verdade, ele tem todos os chefes de departamento, todos os funcionários públicos, então a gente não avalia o Executivo, no caso, não avalio o Executivo pelo Dr. Edson, eu avalio o Executivo por um total, como está o Executivo, entendeu? Então, tem muito departamento fazendo muita coisa. A parte dos serviços gerais, a limpeza, inclusive do bairro Aeroporto, as pinturas, a parte do trânsito também, estão fazendo muitas melhoras aqui na cidade. Só que 6 meses, eu acredito que é um curto prazo. Eu quero aguardar mais para falar para você, Gustavo, realmente foi um sucesso ou realmente a gente precisa de mais? Eu vou ter que esperar, vou ter que aguardar mais tempo. Eu não consigo... Mas o que a gente está solicitando, o que a gente vai nos departamentos, estamos sendo atendidos, as coisas estão funcionando, entendeu? Tá certo, deixa eu ver as mensagens aqui, ó, já 12h36. Zé Roberto tá participando aqui pelo Facebook... Pelo YouTube. Ó, pessoal que está aí acompanhando o programa, a gente pediu no começo e na volta do intervalo camas, né? Camas de solteiro e duas camas de solteiro e uma cama de casal para doação. Nós já conseguimos as 2 camas de solteiro, novas, viu? Novinhas em folha aí. Parabéns. Vamos entrar em contato. Olha a força da TS Rádio, do TS Notícias chegando aí.
E falta só a cama de casal, então, tá? Quem puder doar aí a cama de casal para a família que está em necessidade, 17991410792. Muito obrigado a você que doou a cama pra gente aí, Pensar viu? no próximo sempre, parabéns. Opa, isso que é rádio, né? Zé Roberto tá aqui no YouTube, ó. Projeto, uma grande obra, viaduto na passagem do bairro Moreira. Não fizeram nada. Então aqui o Ferreira Neto. Se olhar é só passear na cidade à noite, ver que tem gente que não tá respeitando. Então as aglomerações têm que ser combatidas. Decreto, isso é importante. Doutor Edson tem que tomar a frente dessa bagunça, diz o Zé Roberto aqui no YouTube. Galera participa no Facebook também. Vamos lá ver, ó, 44 mensagens. Deixa eu ver aqui. Adinael Santos, bom dia. Bom dia, Adinael. As pessoas fiquem em casa, fazer o teste. Deu positivo, ele testou positivo. Boa sorte para vocês aí que passem bem pela doença aí, viu, Adinael? Se der positivo, tem que ficar em casa ficar e em manter. Casa, então, ficar em casa o tempo que tem que ser necessário que eles vão informar você. Tem que ficar. Neto também participando por aqui. Deixa eu ver. Vou abaixando aqui. Caco, você é filho de médico. Essa manifestação. A pergunta que eu fiz, ele já se prontificou, já explicou aqui sobre não precisar de hospital de campanha, explicou a fala dele aqui. Paulo Sérgio Oliveira, boa tarde. Clara Vieira, a Câmara tem que investigar como foi gasto o dinheiro que veio para combater a pandemia, sim, na opinião dela. Eu concordo, Gustavo, mas o que acontece? Na verdade, os 6 milhões, 6 milhões da gestão anterior, né, que vai ser investigado, e mais 1 milhão agora, o que é o mais indicado, né? Que a gente conversou com os jurídicos ali, conversei com algumas pessoas já que participaram de CPIs. O mais indicado é conseguir todas as provas, juntar provas com que você... eu tenho indícios, tenho provas, ok. E encaminhar para o Ministério Público, que é a função do Ministério Público fazer essa investigação, e encaminhar para o Tribunal de Contas. Entendeu? Antes de abrir CPI, né? Porque aí você tem indícios, entendeu? O vereador, ele é fiscalizador. Então, ao mesmo tempo, ele já consegue, mandando para esses órgãos, já ter uma informação maior. Porém, como já foi aberto, agora a gente vai tem que abrir. Valmir Chaveiro também está acompanhando. Está aqui a Regilene Santos também, falando o seu bom dia para a gente. Danilo Pradella, Caco, também perguntando sobre a manifestação. Bom dia, Danilo. Do hospital. Luciana Nascimento, a Câmara só vai trabalhar no mês que vem? Não, Luciana, já foi explicado aqui, está sendo higienizado, sanitizado lá. E na quinta-feira vai ter sessão, então a sessão ordinária, que seria segunda, vai acontecer na quinta-feira. O anúncio feito ontem, então, só foi para se precaver aí, caso houvessem mais casos, tá? Exatamente. Tibério tá por aqui também. Valdair Tiso. Boa tarde, seu Valdair Tiso. Tá aqui perguntando. Engraçado, nas escolas, quando testam positivo, nem divulgam, nada é feito, diz o Thales Borges. É uma coisa complicada essa questão das escolas, né? E eu vou dizer pra você, viu, Thales, a gente não consegue as informações mais, tá? No começo a gente até queria aqui trazer, né? Porque criança não tem vacina ainda pra criança. Mas é uma coisa complicada. As escolas particulares, elas ficam numa sinuca de bico ali, porque se fica divulgando tal, é mãe que liga lá para saber se é realmente verdade. As escolas do estado estão proibidas de dar declaração. Às vezes do município, aparentemente, também não querem se expor. Então fica difícil a gente divulgar os casos de Covid em escolas, mas seria importante ter esse mapeamento, sim, né? Pelo menos a prefeitura tomar a iniciativa de fazer essa divulgação para a gente, para saber se realmente está tendo um controle dessas aulas, que no município, por exemplo, estão sendo presenciais e não tem alternativa de um ensino online. Então a gente precisa saber como é que está acontecendo isso. Edinaldo Oliveira, vocês vão reduzir os salários dos vereadores? Tem algum projeto com relação a isso, Caco? Não tem nenhum projeto. Não é nem salário, como que é o nome, não é salário, né, para os vereadores. Na verdade, o que acontece? O salário auxílio, entre subsídio, isso. O vereador ganha, acho que se eu não me engano, 3.200, tá? 3.200 ou 3, alguma coisa nesse sentido. Eu, como sou presidente da Câmara, ganho R$400 a mais. Então, na verdade, porque eu tenho mais funções, né, dentro da casa. E esse é o salário do vereador. Aí,
eu não sei se o munícipe acha que é um salário alto, que acredita que o vereador não deveria... Meu avô trabalhou, né, como vereador 2 vezes, foi dois mandatos aqui em Mirassol, e não tinha salário nenhum, né? Eu estou dedicando meu tempo praticamente completo para mim poder ajudar aí a Mirassol, tentar achar aí as soluções para a cidade, né? E, de certa forma, é o salário que eu utilizo para poder, assim, ajudar em alguns custos e fazer minhas coisas dentro da minha vida. Tem muitos vereadores também que fazem o mesmo, entendeu? Às vezes até conheço vereadores dentro da casa que estão pagando até funcionários para trabalhar para eles, para assessorar eles, porque são muitas mensagens. Eu recebo muitas mensagens por dia, Gustavo. Mensagens no WhatsApp, pedidos, né? Então, na verdade, desse subsídio, alguns vereadores, não desse subsídio, mas do dinheiro dele, ele tenta também fazer o melhor dele, entendeu? Então, eu acho assim, só para explicar para a população, que é isso que acontece. Leilane Delpino Moreno, José Santos, está aqui, o Carlão lá da Coab 1, diz que lá no hospital de Sorocaba foi o melhor hospital do país em oftalmologia. Tá sugerindo levar o ex-funcionário lá, funcionário da prefeitura que está com problema no olho, né? Que lá ele foi muito bem tratado. Legal, Carlão. Eu queria fazer um adendo, Gustavo, a respeito da oftalmologia. Tá fazendo um projeto muito legal, que chama o projeto Maria Renault, que é sobre o Pequenos Olhares, né? A gente foi lá no Laro Rocha inaugurar o projeto, vai atender em torno aí de 1.000 crianças em Mirassol, com óculos gratuitos para as crianças. Esse projeto foi começado em janeiro. A Camila Lázaro veio atrás de mim, ela é professora da Unilago, conversou comigo, falou, não, Camila, vamos abraçar junto, vamos fazer juntos. E graças a Deus é isso que a gente precisa para Mirassol. Ideias, projetos, propostas para a gente ter esse crescimento da cidade, né? Eu acredito que essa é a linha, é a linha de união da população para a gente crescer e para a gente fazer Mirassol dar certo. Benoval Neres Filho, Valdair, apoiando a CPI, o Tibério está por aqui, também participando Joel Silva, Roseli Zanqueta, Rosa Lacruz. Boa tarde, Rosa. Também participando com a gente. Tá aqui também Zé Carlos Rodrigues. Boa tarde, Zé Carlos. Quem mais? O pessoal da TS Rádio já respondeu a Rosa ali, né? Isso que eu tava checando aqui. Gema Castro tá aqui participando. Boa tarde, Gema. Roberto. Fazemos projetos juntos, Gema. Marisa Luiza Pires. Cantar. Fernandinho fantástico. Cruz. Ainda bem que o Legislativo não tem o poder de executar. O papel do vereador é muito importante na fiscalização em requerer, cobrar a execução necessária para a melhoria da gestão pública. Perfeito. O Valdair me ajudou aqui, ó. Subsídio. Valeu, Valdair. Obrigado. Quanto ganha um vereador? Foi respondido aí pelo Caco, né? 3.200. Entre 3.200 a 3.600. O meu tem 400 a mais, né? Por causa que eu sou presidente, então eu tenho que tomar conta de muito mais coisa, né? Desde a assinatura de documentos até a parte financeira, toda a parte burocrática realmente, administrativa, toda passa na minha mão. Então, na verdade, é uma função bem maior, né? Uma função bem mais trabalhosa. Galera da Mirassol conectada também, o Wildo tá por aqui, ó. Os depósitos de bebidas estão ficando até tarde, as igrejas também. Não pode aglomerar, não pode, a gente tem que fiscalizar. Maria Perpétuo Gonçalves tá aqui participando, o Nando Nogueira, vai vir aqui amanhã. Boa o vereador tarde, Nando Nogueira, viu? Vereador Nando Nogueira, presidente da CPI, que vai investigar os recursos da Covid, vai estar aqui conosco amanhã para dar as explicações, explicar por que ele requereu aí a abertura de CPI. Ângelo Veze Neto, soluções que é bom nada, tá reclamando aqui. É isso que o Ângelo tá... Eu também acredito, é isso aí. A gente tem que buscar soluções para a cidade. Não adianta a gente ficar na briga, na discussão, que não chegue a soluções para a cidade. Ele tem toda a razão. Eu concordo plenamente com o que o Ângelo falou. Caco, quero agradecer mais uma vez por você vir aqui e dar explicações para a população de Mirassol. Obrigado, estou à disposição sempre. E até uma próxima oportunidade. Obrigado, Gustavo. Obrigado, TS Rádio, pela oportunidade. Obrigado a todos os ouvintes aí de Mirassol. E estamos juntos. Acredito que é importante aí a gente estar unido aí nesse momento de pandemia.